Voltando então, gente. Olha só. Volta para cá. Vimos o nosso ordenamento jurídico formado por uma pirâmide, a pirâmide de Kelsen, cujo topo a gente encontra quem? As normas constitucionais, Constituição Federal, as emendas constitucionais, os tratados internacionais sobre direitos humanos, mas é claro, aquele aprovado nas duas casas do Congresso, 2 por 3, artigo 5º, parágrafo 3º. Abaixo, vamos encontrar as normas infraconstitucionais, dentro dela, logo abaixo, as normas supra, são os tratados internacionais sobre direitos humanos, mas que não foram aprovados pelo procedimento especial, não é isso? Abaixo vamos encontrar o quê? As normas legais primárias, que vão buscar fundamento onde? Da Constituição. Leis complementares, leis ordinárias, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, não é isso, gente? São normas primárias. E lá embaixo, as chamadas normas secundárias, infralegais, são os decretos regulamentares, instruções normativas, são as portarias. Essas normas, elas só vão dar executoriedade de normas legais. Perfeito? Vimos que os tratados internacionais têm 3 maneiras de entrar no nosso ordenamento jurídico. Ou tem status de lei ordinária, que é aquele que não versa sobre direitos humanos, independente do procedimento. Ou terá status de emenda, se versar sobre direitos humanos, se for aprovado nas duas casas do Congresso, 2 por 3. Se for aprovado, ou melhor, se versar sobre direitos humanos, mas ele não colocar o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, aí tem status de quê, gente? Supralegal. Beleza? Tranquilo? Matamos aqui. Agora eu quero aproveitar esse nosso ordenamento jurídico para falar de um outro ponto. Olha para cá. Que também cai bastante, já caiu muito. Que é a prisão do depositário infiel. Pessoal do online já viu quem foi aprovado, quem ganhou. Qual o nome de novo, Fábio? O nome daí? Gisele Marconi? Gisele Marconi, né? Não, Gisele Marconi. Então, já mandou aí o nome, já foi sorteado. Agora a gente entra aqui em outro ponto. Vamos lá, gente. Olha. Vou falar agora da prisão do depositário infiel. Olha para cá. A Constituição, lá no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 67, o que ele diz? Lá fala assim, ó, não haverá prisão civil por dívida. Salvo o que, gente? A prisão do depositário infiel e a falta de pensão, o que? PA. O que prende no Brasil hoje, gente? PA. PA. Hoje, cabe prisão do depositário infiel? Não. Você vai entender por que não cabe. Então, a primeira pergunta que ele vai te fazer, qual é? No ordenamento jurídico brasileiro, não há a possibilidade de prisão civil por dívida, certo ou errado? No ordenamento jurídico brasileiro, não há possibilidade de prisão civil por dívida, certo ou errado? Errado, porque tem duas aqui, sim ou não? Depositário infiel e a falta de pagamento de pensão, o quê? Errado. Segunda pergunta, o que é o depositário infiel? O depositário infiel, ele tem diversas modalidades. Depositário infiel, primeiro, lembra daquele juiz que andou o carro do Eike? Ele pegou o vizinho dele e colocou o vizinho dele como depositário do piano do Eike. Lembra disso? O vizinho como depositário do piano. Se o vizinho dele quebrasse o piano do Eike, o vizinho dele deixaria de ser o depositário fiel e passaria a ser o depositário o quê? Infiel. É uma modalidade. Vamos lá. Seu nome é? Lucas. Ah, é o nome do meu sobrinho. Lucas. Lucas. Vamos lá. Lucas tem um galpão vazio. Tem um galpão, tá lá, né? Tá vazio e tal. A Polícia Federal apreende 1000 caça-níqueis. E não tem onde guardar esses caça-níqueis. Não tem onde guardar. Vai lá no Lucas e pô, Lucas, tá com o galpão vazio aí e tal, a gente pode guardar esses caça-níqueis aí no teu galpão? Ah, sim, deixa aí. 1000. 6 meses depois, a Polícia Federal volta. E aí, Lucas, cadê os caça-níqueis? Não tá aqui mais não. Agora só tem 300. Ele deixa de ser o depositário fiel e passa a ser o depositário o quê, gente? Infiel. Tem diversas modalidades. Mas hoje,
Não cabe a prisão depositária infiel em nenhuma modalidade. Não cabe. Por que não cabe? Você vai entender. Então, já vimos 2 pontos. Primeiro, né, as prisões civis. Segundo, o que é o depositário infiel, que tem diversas modalidades. E agora, a gente vai entender por que hoje não cabe a prisão depositária infiel. Você não vai esquecer mais disso, não vai errar mais nenhuma questão. Presta atenção. A Constituição fala que cabe a prisão depositária infiel, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas ela diz como será a prisão? Não. As situações, hipóteses, procedimento? Não. Deixa para quem falar? Uma lei. A lei que vai trazer o quê? As hipóteses de prisão do depositário infiel. A lei vai trazer as hipóteses. A lei ela vai detalhar, vai trazer as hipóteses, as situações, como será a prisão depositária infiel. Olha o que aconteceu. O Brasil passou a ser signatário de um pacto. O chamado o quê? Pacto São José da Costa Rica. Esse pacto lá no artigo 7º, parágrafo 7º, ele fala que não cabe a prisão civil do depositário infiel. Na verdade, não cabe, só cabe por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ou seja, ele não permite a prisão do depositário infiel. O pacto que o Brasil fez parte. Fábio, não estou entendendo nada. A Constituição fala que cabe. O pacto fala que não cabe. E agora, qual vai valer? A Constituição ou o pacto? Repare, o pacto não mexe com a Constituição. Olha como a gente vai encaixando o quebra-cabeça. O que falta para você lá na hora da prova não é os pontos principais que você sabe. Está cansado de saber os pontos principais? São os detalhes. Os detalhes que fazem diferença na hora da prova. São detalhes. Se você não tiver alerta para os detalhes, você erra uma questão. E uma questão te joga lá atrás. Eu já vi aqui no concurso TJ, cara. Não esqueço nunca mais. O cara falou, Fábio, fiz X pontos. Caraca! Mas anularam 2 questões ou uma questão. Eu estava em X. Quando anularam a questão, 800 e poucas pessoas passaram na minha frente. Eu acredito. Aconteceu já, Beto? Aí, é assim, uma questão faz diferença. Então, a tua cabeça é aquilo. Já imaginando, eu vou gabaritar. Eu tenho até um projeto que a gente fez aqui com o TRF, e o nome do projeto é Gabaritar ou Gabaritar. Não tem outra opção, e você tem que pensar assim. Não pense diferente, não deixe ninguém falar diferente também. E cheio de marra, é isso mesmo, vou gabaritar. Não tem outra opção não, cara. Você tem que pensar assim. Pense, tudo inicia aqui. E aí, olha só. Olha como a gente vai encaixando. O pacto, na verdade, é um tratado internacional. É ou não é? Mas é um tratado internacional sobre o quê? Direitos humanos. Mas é um tratado internacional que foi aprovado em 1969. O Brasil ratificou em 92. Antes de 2004? Antes de 2004? Antes de 2004? Sim. Antes de 2004, então esse pacto, na verdade, recebeu o status de quê, gente? Supralegal. Supralegal. Olha para cá. Quando o pacto recebeu o status de norma supralegal, acima da norma legal, supralegal, no nosso ordenamento jurídico, olha o que acontece. Uma norma inferior busca fundamento aonde? A norma superior. Quando o pacto recebeu o status de norma supralegal, o que ele fez com essa lei que trazia as hipóteses de prisão depositária infiel? Revogou, derrogou, acabou. Não possibilitando mais a prisão do depositário infiel. É por isso que não cai a prisão depositária infiel. Só que aconteceu, pessoal, ainda com isso aqui, alguns juízes espalhados no Brasil mandavam prender. Mesmo com pacto. E aí o Supremo, ele falou o seguinte, ele ditou a súmula vinculante número 25. E a súmula vinculante, nós sabemos e nós vamos detalhar, ela... Obrigado, irmão. Aí tu vai até arrumar namorada agora, apareceu aqui ó, na TV. Aí, o Brasil todo vai te ver. Aí. Então, gente, ó. Súmula vinculante número 25. A gente vai ver, a súmula vinculante engessa, vincula todos os órgãos que estão abaixo do Supremo, a administração direta e indireta. A gente vai ver isso depois. Todo mundo está vinculado à súmula vinculante. Então, a súmula fala o quê? Não
haverá prisão depositária infiel em nenhuma de suas modalidades. Em nenhuma modalidade não haverá prisão depositária infiel, acabou. O Supremo definiu, bateu o martelo, não cabe prisão depositária infiel. Não cabe, não cabe. É por isso que hoje não cabe prisão depositária infiel. Você entendeu a lógica? Sim ou não, gente? Mas para a tua prova, o que ele vai falar? Tem duas perguntas, na verdade, algumas perguntas, e uma situação que ele vai colocar. Primeiro, vamos lá, responde. E não é para inventar na hora da prova. Hoje, cabe prisão depositária infiel? Não. Atualmente, cabe prisão depositária infiel? Não. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, cabe prisão depositária infiel? Não. De acordo com o pacto, cabe prisão depositária infiel? Não. Se ele colocar uma historinha e falar que o Lucas foi preso, essa prisão será legal? Não. Não, não, não. Hoje não. Não cabe. Mas aí se ele falar assim, ó. De acordo... Então, mas aí se ele perguntar, reza a Constituição, à luz da Constituição, conforme a Constituição, apresenta a Constituição, de acordo com a Constituição, traz a Constituição, que cabe a prisão depositária infiel, sim ou não? Sim. Porque aí ele está perguntando o quê? O que está escrito? A Constituição. Você tem que observar o que ele está te perguntando. E cai questões assim para analista, para até cai, a gente vai ver. E não é blá blá blá, não. Eu vou te mostrar nas questões, pô. Eu vou trazer as questões que aconteceram semana passada. É assim. É assim. É assim que você vai para a prova. Então qualquer pergunta que verse. Então, de acordo com o texto constitucional, não prende. Depositário infiel não cabe. Na prática não cabe. E aí, o que a gente está vendo aqui, gente? Essa foi a primeira observação. Segunda observação. Ele começa a brincar. Tá? Que eu falei aqui na prova do TRF. No cargo de técnico judiciário, segurança e transporte. Está gravado. Eu falei, vai cair uma questão de eficácia das normas. Ele colocou diferente. Eu falei, vai cair. Para técnico judiciário, segurança e transporte. Vai cair. Vai cair. E caiu uma questão de segurança e transporte. De eficácia das normas. Essa, por enquanto, só para memorizar. Depois a gente vai ver isso. Mas esse inciso aqui, ele tem eficácia. Eficácia o que, gente? Contida. É uma norma constitucional de eficácia contida. Ah, o que é isso, Fábio? Não, depois você vai ver. Por enquanto, só memorize. Depois a gente vai encaixando o quebra-cabeça. Você vai ver quando acabar o módulo, você vai estar encaixando tudo. Então, por enquanto, norma de eficácia o quê? Contida. Só memorize. Acha que ele não vai cobrar? Precisa estar expresso no edital? Claro que não. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele cobrou e não estava no edital. E depois não adianta chorar. Ele não vai anular a questão, não anulou. E não vai anular de novo. Então tem coisas que aparecem, mas que não precisam estar expressamente no edital para cobrar, gente. Tem que parar com isso, pô. Pô, Fábio, eu tô com dificuldade financeira. Pô, Fábio, não sei o quê. Irmão, se você não fizer alguma coisa para mudar a história, vai continuar a mesma coisa. Eu não sei o que você está fazendo. Mas, cara, tente abraçar essa oportunidade dessa turma aí para você entrar nesse ritmo. E se entrar, não entre porque você quer entrar, não. Entre para entrar de cabeça mesmo, pô. Porque você vai ver que pode fazer diferença para você. Pode fazer diferença. Pode ter certeza. Olha, pessoal, foi a segunda observação. Agora, olha só. Você pode emprestar o Vadimeco? Fábio, aquela de procurador regional da República não estava no edital, mas muita gente, não estava no edital a emenda 75 do Ministério Público, e daí? Mas cobraram assim mesmo. Essa questão a gente falou também no aulão. Eu te fiz essa pergunta. No aulão que a gente fez, eu fiz um aulão com o professor Rodrigo Menezes, juntos, os dois, corrigindo questões pesadas. Muito legal, os dois na mesma sala. E aí o Beto levantou uma questão, que foi isso aí. Quem julga o procurador regional, não sei o quê, falando sobre... Cara, a questão foi a questão da prova. É por isso que você tem que perguntar. E aí muita gente querendo... Ele perguntou o quê? Quem julga o procurador regional da República. O procurador regional, ele atua perante tribunais. A gente vai ver isso quando a gente estudar poder judiciário. O artigo 105, inciso 1, fala que os membros do MP que atuem perante tribunais, quem vai julgar? STJ. E aí, poxa, ele perguntou daquele membro que era relacionado ao tribunal TRF, que é o teu concurso. Você tem que saber, pô. E aí a pessoa, mas isso não está na Constituição, mas indiretamente está, filho.
pedir anulação. Eu acho que ele não vai anular, não. Eu acho que não. Se anular, beleza, mas é por isso que você tem que fazer simulado. Não tem jeito. Vamos lá, olha aqui, vadimeco. Quem não conhece, vadimeco, né? Todo mundo sabe. Mas essa primeira aula eu gosto de falar sobre essas coisas, é importante. Eu sempre falo isso. Você começa a estudar, tudo começa a gerar em sentido contrário. Tudo. Tudo começa a gerar em sentido contrário. Aquelas coisas que não aconteciam começam a acontecer. Para tirar você do foco. Então, o que você tem que falar? Nada. Ou seja, não fale para ninguém que você está estudando. Essa é a primeira coisa. Porque as pessoas não entendem. Não entendem. Ah, seus pais, nossas mães não entendem. Minha mãe falava, vai ficar doido, hein? Porque não entende, cara. Aí você tá namorando, se estiver namorando, e agora tu vai estudar sábado, domingo, tá maluca? E o pagode, pô? E não sei o quê. Não, vaza. Tem tempo pra perder, mas não. For namoradinho e tal, tchau. Namorada, namorado, tchau. Não tem tempo pra perder, a gente não sabe o que vai acontecer com o país. Tá na hora de você garantir o teu. Agora, se for esposo, tem que estar ali, tem que entender. Esposo tem que estar ali, ó. Tem que estar ali juntinho, pô, dando força, aquela coisa toda. Não tem jeito. Por quê? Eu falei no início, no nosso pacto, para ajudar alguém. Qual é o teu propósito? Quer passar para quê? Porque tem gente que quer passar, pô, quero passar porque eu vou pegar um monte de mulher e tal. Tem cara que é assim, beleza. Pô, quero passar, quero um carrão, quero uma casa, quero casar. Outro dia eu vi um cara muito legal. O cara chegou pra mim e falou, pô, Fábio, vou passar, cara. Vou passar e vou casar. E você vai pro meu casamento. Eu falei, pô, que legal, cara. Olha aí, o cara, não foi nem a mulher. E aí, é verdade. E aí a menina... Olha só como as coisas estão ao contrário. Aí a menina falou, ó, quando eu passar vou colocar um peito e vou largar ele. Pô, cara, cada um com o seu propósito, né? Mulher, vou botar um peito e vou largar ele. Como é que pode? Então cada um tem o seu propósito. Qual é o teu propósito? Porque às vezes você tá assim e fica com o coração amargurado, não passa, pô. Ó, quando eu passar eu vou esfregar na cara dela. Vou. Vai ver só. Vou esfregar na cara dele, vai ver só. Gente, tira isso do coração, pô. Tira isso do coração. E você agora vai ficar calado. Já percebeu que quando você não fala, acontece? Faz 2 anos, tinha algumas coisas para acontecer, eu comecei a falar, aconteceu nada. Fiquei quieto. Quando eu fiquei quieto, as coisas começaram a acontecer. Então, o ideal, fale para as pessoas que te amam. Porque você vai começar a estudar, tá indo para onde? Todo dia à noite, não sei o quê. O que é isso aí? Vadimecum? Que negócio é esse? Sempre tem. Não, isso aqui é vadimecum, eu estou estudando. Não, esse cara tá marcada. Tem amiga minha que tá estudando há mó tempão, nunca passou, que não sei o quê. Tá estudando errado. Então, não fale. Dá pra estudar uma semana antes da prova. Estuda. Gente, mas você tem que ter uma estratégia e tem que saber também lidar com isso, tá? Porque tem pessoas que não entendem. Você montou uma estratégia de estudo e tá em casa estudando à tarde, de repente, ou um sábado, sei lá, tá à tarde estudando. Pô, já que tu não tá fazendo nada, vai ali na padaria. Pô, mas tu tá estudando. Então, você tem que ter estratégia também para lidar com essas coisas, porque isso acontece. Teu esposo, filhos, porque você não é só concurseiro, você é concurseiro e mãe, concurseiro e esposa, concurseiro e filho, concurseiro e tio, concurseiro e pai, concurseiro e... muitos aqui, de repente, deixaram os filhos com as mães ou com alguém. Então, você tem que saber equilibrar isso, o planejamento está aí para isso. Porque se você não souber planejar, você vai jogar o teu dinheiro no lixo. Como eu estou vendo muita gente jogar. Eu estou falando isso na nossa primeira aula porque isso aqui é importante demais, gente. Não jogue o seu dinheiro no lixo. Não jogue. Eu vejo muita gente jogar o dinheiro no lixo. Acho que só vir assistir aula é suficiente. Não é. Tem que ter um planejamento. Tem que estudar, tem que buscar em casa. Então, por que eu peguei o vadimeco aqui? Por quê? A Constituição poderá ser alterada? Pode ou não pode? Pode. Pode ser alterada. Através de quê? Emendas constitucionais. Beleza. Procedimento solene especial.
A minha pergunta é, a Constituição poderá ser alterada sem alterar o texto? Sem alterar a literalidade? Sem alterar a palavra? Pode? Pode alterar a Constituição sem alterar o texto? Fábio? A minha pergunta foi, a Constituição pode ser alterada? Pode. Através de quê? Emenda, literalidade, a palavra. Mas ela pode ser alterada também sem alterar o texto? Sem alterar a palavra, a letra? Tá aqui. E qual o nome? Isso tem um nome. Que nome é esse? Mutação constitucional, pessoal. Constitucional. Mudança de sentido sem mudança o quê? Textual. Muda a interpretação sem mudar o quê? A letra. Ah, olha, sem preconceito. Nenhum exemplo meu aqui tem cunho preconceituoso, tá? Nenhum. É bom que você entenda isso. Nenhum, tá? Mas, vamos lá. Primeiro aqui, o segundo exemplo. Artigo 226, parágrafo 3º. Fala assim, a família é base da sociedade. É reconhecida a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Está escrito lá reconhecida a união estável entre homem e homem? Está escrito lá isso? Não. Entre mulher e mulher? Mas hoje, a jurisprudência entende isso, sim ou não, gente? Sim. Entende ou não entende? Mudou a letra, a palavra? Não. Mudou o quê? O sentido, o entendimento. Mudou a interpretação. Se o constituinte, a gente vai ver, o constituinte originário está o quê? Estado latente, não é isso? Está ali parado. Pode ser provocado, sim ou não? Se for convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição, você acha que isso vai mudar ou não vai mudar? Evolução de sociedade. A sociedade muda e o direito vai o quê? Acompanhando a mudança. Naquela época não tinha isso. Não era assim que era visto. Mas a sociedade vai mudando, a gente vai ver. Os direitos fundamentais são o quê? Mutáveis, são dinâmicos. Eles mudam com o tempo. A sociedade muda e o direito vai acompanhando essa mudança. Então mudou o texto, mudou a interpretação sem mudar a letra, é o quê? Mutação constitucional. Mudança de contexto sem mudança de texto. Mudança de contexto sem mudança de texto. Foi, gente? Matamos? Então vamos. Vamos lá. Bem, pessoal, agora matamos, então, com isso já podemos fazer até outras questões. Vamos lá? Pega aí comigo. Agora eu vou deixar você fazer um pouquinho. Faça a questão para mim. Analista judiciário, TRE São Paulo, 11, questão número 11. Dez e 11, na verdade. 10, 11... 13, 15, a dizer certo ou errado, rapidinho, gente. 16 também, área de direito. (24) A gente faz junto aí se você não conseguir terminar rapidinho. Vai lá. 2 minutinhos, vai.